Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Petrobras anunciou o fim da paridade de preços de importação do combustível. A medida estava em vigor desde 2016 e usava as variações do mercado internacional do petróleo para estabelecer o preço do mercado interno. Esse período foi marcado por muita oscilação e aumentou a frequência de repasses de reajustes aos consumidores, o que gerou muitas reclamações. A Petrobras também anunciou a redução no preço nas refinarias da gasolina A, diesel A e do gás de cozinha. Quais são os novos critérios para estabelecer o preço do combustível aqui no Brasil? Como a Petrobras vai agir quando o valor do barril de petróleo subir no mercado internacional? E na bomba, o que muda na prática para o nosso consumidor? Para entender melhor a mudança na política de preços da Petrobras, o 15 Minutos de hoje recebe o advogado especialista em petróleo, gás e energia, cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. Silvestre, a mudança da política de preços da Petrobras já era discutida há muito tempo. Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, doutor Pedro. Celso, toda vez que um fator externo elevava o preço do barril de petróleo e esse reajuste era repassado para o consumidor, o fim da chamada PPI, a paridade de preço internacional, era discutido. Nos últimos anos, fatores como a pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia afetaram diretamente esse mercado e a pressão pela mudança cresceu. Vale lembrar que no ano passado, o preço do litro da gasolina chegou a quase R$ 8,00 após o início do confronto no leste europeu e só caiu após um movimento interno que alterou a cobrança de impostos. Doutor Pedro, antes de discutirmos como fica o futuro do mercado de combustíveis aqui no Brasil, é preciso entender como funcionava a PPI e por que ela foi adotada em 2016. Olha, Silvestre, a PPI, como você colocou, era a paridade preço-importação. Por que acontecia isso? O Brasil, apesar dele ser autossuficiente na produção de petróleo, quando a gente fala em barris de petróleo vis-à-vis o consumo desses barris, nós não somos autossuficientes em derivados de petróleo. O que são os derivados de petróleo? A gasolina, o diesel, o gás de cozinha, dentre outros. Então a gente precisa importar esses produtos. Dado que nós precisamos importar, a paridade de preço-importação seria mais correta, porque se a Petrobras não aplicasse esse tipo de política, você poderia ter, por exemplo, um desabastecimento no mercado nacional, dado que os importadores privados não teriam a previsibilidade necessária para trazer esses produtos para o Brasil. Outro fator importante a gente colocar é que a paridade preço-importação, ela leva em consideração os custos não só de produção dos derivados, mas também do frete e do seguro da carga. Então, a Petrobras, o Brasil, por ser importador, usava esse tipo de preço. Se nós fôssemos exportadores, a situação seria diferente. Nós usaríamos a paridade preço-exportação. O que eu quero dizer com isso? As duas formas de precificação, elas conseguem trazer certa previsibilidade para o mercado, promovendo a concorrência do setor, o que é muito importante para a gente ter um mercado mais livre, com combustíveis mais baratos e preços mais competitivos. Agora, segundo o comunicado oficial da Petrobras, a empresa vai usar referências de mercado. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, explicou a mudança. Nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Doutor Pedro, na prática, como é que vai funcionar essa nova política de preços? Olha, Celso, na prática, o que foi apresentado pela companhia, diferente da PPI, como era antigamente, ela tira, de certa maneira, a transparência e a previsibilidade quando fala de reajuste de preços. Por quê? As variáveis apresentadas pela Petrobras, elas são variáveis complexas e muito difíceis de se quantificar. O custo do produto, o custo de refino da Petrobras, a venda por região. Ou seja, na minha opinião, o que aconteceu com essa nova política, que apesar de ser informado pelo próprio presidente da Petrobras e pelo fato relevante da empresa, vai seguir uma tendência de mercado internacional, onde se fala em abrasileirar preço, ou fazer preços regionais, ou preços com custos em reais, isso se torna cada vez menos transparente, dado que os custos, apesar de a gente querer que sejam reais, os custos
custos do mercado de petróleo são em dólares, né? O mercado de gasolina e diesel internacionalmente é um mercado, assim como o de petróleo, é cotado em dólares. Então é muito difícil você fugir dessa cotação, dessa desvinculação do dólar. E essa mudança gerou uma boa repercussão no mercado financeiro. De imediato, as ações da Petrobras subiram. Dr. Pedro, essa alteração pode ser considerada uma movimentação que torna a empresa mais independente do mercado internacional? Olha, eu acho que, na verdade, Silvestre, o mercado ele reinterpreta uma situação muito de momento, né? O mercado ele acaba assim, olhando muito para o presente. Desde a época da eleição do presidente Lula, né, agora o presidente, e o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, que é um homem que trabalha no setor há muitos anos, sempre foram muito críticos à PPI. E desde que assumiu o governo e o Jean Paul assumiu a presidência da companhia, sempre ficou essa movimentação, uma certa incerteza do que seria essa nova política de preços. E quando se falava no que seria, nós nos remetíamos, né, àquela política lá de 2015, em que a Petrobras sofria, né, o balanço da empresa absorvia toda a volatilidade do mercado e acabou gerando prejuízos bilionários para a companhia. Então, quando o presidente Jean Paul Prat anunciou a nova política de preço, acho que teve um certo alívio de pelo menos a gente entender que a política nova da Petrobras não vai ser a mesma política lá de 2014, 2015, que a ação e o acionista da empresa pagava por essa volatilidade. Agora, na minha opinião, no futuro, né, esse tiro pode sair pela culatra, porque a partir do momento que você tira essa transparência da precificação e tira essa previsibilidade, de certa forma você está tornando a Petrobras cada vez mais monopolista do mercado e exercendo assim o seu poder de monopólio. O que, por um lado, pode ser bom se o preço do petróleo estiver baixo, mas pode ser ruim também, dado que a gente não tem a transparência e a previsibilidade. E se o preço do petróleo começa a subir ou o câmbio começa a subir, a gente fica com uma interrogação ou com uma estrada muito nebulosa pela frente para entender qual vai ser a decisão da companhia com relação a preços. Então existe um risco para a Petrobras, né? Pode gerar aí um endividamento da estatal? Olha, Celso, eu acho que existe o risco, sim. Eu acredito que esse cenário que a gente viu no passado, ele não vai se repetir. Mas, de qualquer forma, dependendo de como for essa precificação, o acionista da empresa pode sim estar deixando dinheiro na mesa, né? Pode estar perdendo um custo de oportunidade. E no futuro, como você tem pouco norte, né? Pouca visão do que vai acontecer com esse preço, a companhia, mais uma vez, fica com a faca e o queijo na mão para fazer o que bem entender. O que a gente pode estabelecer é que a economia do Brasil não está imune aos grandes acontecimentos do mundo, né? A Petrobras pode se tornar mais independente em relação ao combustível, mas, ao mesmo tempo, não está livre da influência do mercado externo, já que outros fatores podem provocar o aumento da inflação e aí pressionar pelo aumento da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, não é mesmo? É exatamente isso, né? A Petrobras e o Brasil não são uma ilha dentro do planeta. O mercado de petróleo é um mercado global, é uma commodity global. O preço do petróleo é um preço dado. Então, se você quiser ter uma companhia dentro de um país que saia dessa realidade de mercado global, a gente tem modelos no mundo, né, que talvez, na minha opinião, não são modelos a serem copiados, mas que existem. Se a gente olhar, por exemplo, a realidade da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país, tem uma empresa chamada Saudi Aramco, inclusive uma das empresas mais valiosas do mundo, que a empresa é uma estatal. O príncipe saudita é dono do país e é dono da empresa, e ele lá dá combustível de graça para os seus cidadãos. Se a gente olhar para modelos de países desenvolvidos, né, países membros da OCDE, a gente vai ver que esses países, Estados Unidos, a Europa, dentre outros, a gente vai ver que esses países seguem o mercado internacional. Tem as suas políticas internas para tentar amenizar o aumento de preços para os consumidores. Políticas internas essas que devem ser feitas com o dinheiro do Tesouro Nacional e não com o dinheiro da Petrobras, por exemplo, uma empresa de economia mista. Então, você tem políticas públicas que podem ser feitas, diminuição de impostos para que o preço do combustível chegue mais barato, mas entendendo sempre que o mercado de petróleo é um mercado volátil. Ele sobe e desce de preço. Os combustíveis acompanham esse mercado. Doutor, e também é preciso muito cuidado para que os fatores políticos não influenciem na política de preços. Segurar os índices para, por exemplo, não gerar um desgaste para a imagem do governo federal pode ser uma armadilha? É preciso equilíbrio? Olha, Serrano, exatamente. Uma frase que eu gosto de falar muito, né, é quando você tem um livre mercado de preços, né, como é o caso dos combustíveis, qualquer interferência, né, qualquer congelamento, tabelamento ou interferência nesse mercado, muitas vezes no primeiro momento, para o consumidor,
ele soa positivo. Ele vai conseguir ver um resultado, talvez, no seu bolso, né, na bomba, quando for abastecer o seu carro, de um preço menor. Porém, no futuro, essa conta ela é sempre descontada. E quem paga essa conta muito mais cara acabam sendo os próprios consumidores e a própria sociedade. Então, a interferência do governo nos setores de livre mercado é sempre muito ruim. Isso causa distorções de preços, causa assimetria de informações e causa falta de previsibilidade para as pessoas. Você vai abastecer o seu carro hoje em preço X, ou amanhã que você não sabe qual é o preço. Agora, doutor, junto com a alteração na política de preços, a Petrobras também anunciou reduções nas refinarias. A gasolina tipo A, antes da mistura com o etanol, teve queda de 40 centavos por litro, uma redução de 12,6%. O diesel A, antes da mistura com o biodiesel, teve redução de 44 centavos por litro, menos 12,8%. E o gás de cozinha, o GLP, teve aí redução de 8,97 por botijão de 13 quilos, queda de 21,3%. A mudança na política de preço explica essa redução ou outros fatores foram avaliados? Olha, nesse momento, a gente pode dizer que essa redução que a Petrobras anunciou junto com a mudança da política de preços, ela ainda é reflexo da política do PPI. Há 4, 5 semanas, a Petrobras vinha não acompanhando mais a defasagem, quer dizer, não corrigindo os preços e vendendo combustíveis no Brasil mais caro do que no mercado internacional. Para a gente ter uma ideia, nessas semanas, essas 4, 5 semanas, os agentes privados de refino brasileiro vinham vendendo combustível mais barato do que a própria Petrobras. Então, se aproveitou esse anúncio e a Petrobras acabou trazendo esses preços que já estavam mais altos para o patamar da paridade importação. Então, na verdade, essa redução que foi feita e anunciada junto com a política de preços ainda não é reflexo da nova política de preços, é reflexo ainda do PPI que era usado no passado. O PPI ele não é só para o mal, o PPI também funciona para o bem. O PPI ele te dá essa previsibilidade, essa clareza de quando o mercado de petróleo tem preços mais altos, nós vamos pagar combustíveis mais altos. Porém, quando tem preços mais baixos, a gente também vai pagar combustíveis mais baratos. Doutor, essa redução no preço do diesel, do gás de cozinha e da gasolina pode gerar uma reação em cadeia na economia, puxando para baixo a inflação? Olha, sem dúvida, Eu acho que uma coisa positiva da redução de preço dos combustíveis é exatamente você conseguir reduzir a escalada inflacionária. Consequentemente, você, de certa forma, pressiona um pouco mais o Banco Central a baixar os juros aqui no Brasil. Então, isso é um fator, sim, a redução de preços dos combustíveis, Vários outros produtos da economia brasileira dependem dos combustíveis, não só quem abastece o seu carro, mas os alimentos que chegam nas prateleiras, os produtos que trafegam aí pelas rodovias do país. Então, quando você tem uma redução de preços, consequentemente, você tem uma redução em cadeia dos preços dos produtos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai fiscalizar a redução do preço do combustível e do gás de cozinha. Doutor Pedro, é importante garantir que esse desconto chegue até o consumidor final? Olha, é importante duas coisas, Acho que é importante que agora, dada essa nova política, não só que chegue até o consumidor final, mas que a Petrobras não use o seu poder de monopólio para aniquilar do mercado outros agentes privados. E para isso, a gente tem aqui a Autoridade Antitruste Brasileira, que é o CAD. Da mesma forma que a gente também tem o órgão de fiscalização para os consumidores, que fiscalizam e verificam se os postos de revenda não praticam preços abusivos, e por aí vai. Agora é importante deixar claro que o mercado de petróleo, a venda de combustível para os consumidores é um mercado livre, funciona igual a venda de padarias, é igual pão francês. Tem uma padaria que vende mais caro e uma padaria que vende mais barato. Para deixar claro para o consumidor, não necessariamente o posto que vende gasolina, diesel ou etanol mais caro ou GLP significa que ele esteja cometendo algum tipo de crime contra o consumidor. E essa redução de preço, ela não necessariamente é repassada ao consumidor para a bomba naquele exato momento. Esse preço ele é reduzido na refinaria. Esses combustíveis precisam ser vendidos para as distribuidoras misturam a gasolina A, por exemplo, a um percentual de etanol que dá a gasolina C, fazem a logística, entregam nos postos e esse combustível que a gente compra e abastece os nossos carros. Agora, doutor Pedro, a Petrobras é uma estatal de economia mista, tem capital aberto e o maior acionista é o governo brasileiro. Em 2022, a empresa fechou o ano com um lucro recorde de mais de 215 bilhões de reais, mais que o dobro de 2021. E esse valor foi dividido entre
título de sócio. O governo pode, de alguma forma, reduzir os lucros para tentar segurar um possível aumento, até mesmo deixar o preço dos combustíveis ainda mais acessível? Olha, na verdade, se o governo usar os dividendos sem retirar os dividendos da Petrobras para fazer esse tipo de política, isso não é correto. Eu acho que ele deve, na verdade, comemorar esses lucros que a Petrobras teve, em razão da sua eficiência na exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, e não pela venda de gasolina e diesel mais caro para o consumidor. Isso é importante deixar claro, A Petrobras é líder mundial em explorar petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Com essa distribuição de dividendos e o dividendo do governo indo para os cofres públicos, para o Tesouro Nacional, o governo pode fazer o que bem entender, desde que discutido com a sociedade, discutido no Congresso Nacional, como usar aquele dinheiro. O que o governo não deve fazer é usar esse dividendo ainda na Petrobras, e usar o dividendo da Petrobras, não só do governo, mas dos acionistas privados também, para fazer esse tipo de política pública. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em petróleo, gás e energia, cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Muito obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E agradeço a presença do repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. Obrigado, Serrano. Celso, eu agradeço o convite. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.